Então vamos lá, vamos começar pelo princípio do mentalismo. O todo é mente e o universo é mental. O universo é uma criação de todo e o todo pode ser entendido como Deus. No meu caso, eu entendo como Deus, mas pode também ser uma energia universal, o Criador. Se a pessoa segue uma religião, pode ser chamado de Javé, de Jeová. Isso aí não altere nada o conhecimento. A mente infinita de Deus é a origem do universo. O universo existe na mente de Deus, então, segundo esse princípio, existimos, vivemos e nos movemos dentro da mente de Deus. O que isso quer dizer? De acordo com o mentalismo, Deus criou o universo e todas as coisas, certo? Deus é o autor e o universo é a sua criação. Abelha. Aqui tem abelha nessa área, mas a abelha daqui não é daquelas que ferrou a gente, não. Só fica assim voando na frente. Bom, então esse universo é uma criação de Deus, certo? Mais adiante a gente vai ver com que elementos Deus criou esse universo. No livro diz que Deus é absoluto, ou a abelha hoje resolveu aparecer aqui. Deus é absoluto, então não existe nada capaz de limitá-lo, restringi-lo ou reprimi-lo. Deus é infinito, então se viajassem pelo universo nunca chegariam ao fim. Ou seja, eu vejo assim, o universo, como é uma criação da mente de Deus, para mim, nós estamos vivendo dentro da mente de Deus. Como há um livro em que os personagens vivem dentro desse livro, só que esse livro, ele está dentro de um universo e esse universo foi criado pelo autor do livro. Nós seríamos, no caso, esses personagens. Se o personagem desse livro resolvesse andar para sempre numa direção, ao resto da vida dele numa direção, ele nunca ia encontrar o fim. Porque ou nós aqui viajássemos pelo universo, né? Pegássemos uma nave espacial e viajássemos pelo universo. Nunca íamos encontrar o final do universo, porque não existe o final do universo. Para que para o livro, como Deus é infinito, então o universo também é infinito. É difícil de conceber uma coisa que é infinita, porque nós somos finitos, nós somos limitados. Para nossa mente é difícil entender assim uma coisa que não tem nem o começo, nem o final. O universo ele vai seguir a mesma ideia do que ele dá aqui para Deus, que é um Deus infinito. Ele é absoluto porque não tem mais um outro, né? Só existe um. No caso do universo, ele pode existir vários, porque ele é uma criação de um Deus absoluto, de um Deus único. Podemos ter esse universo e outros universos. Deus é eterno, né? De acordo com o livro. Deus é eterno como o universo sempre existiu. Deus sempre existiu. É uma coisa também difícil da gente entender na nossa mente, que o universo ele sempre existiu. Deus sempre existiu, o universo sempre existiu. A gente até entende que Deus sempre existiu, mas a gente fica tentando imaginar se o universo sempre existiu, o que é que existia antes do universo. A gente não consegue entender uma coisa assim que sempre esteve aqui, sempre existiu. É difícil para a nossa mente entender isso, porque a gente nasce, cresce e morre. Então, para a gente existe começo, meio e fim. Então, se para a gente existe começo, meio e fim, a gente não consegue imaginar uma coisa que não tenha esses elementos, começo, meio e fim. Ou seja, uma coisa que sempre existiu, existe e existirá. Deus é imutável. Seria impossível manter a estabilidade do universo se Deus fosse imutável, apesar de tudo estar em constante evolução. Ou seja, se Deus vivesse constantemente se modificando, o universo também estaria o tempo todo se modificando, as leis que regem o universo teriam que estar se modificando, e não é isso que acontece. Desde que é estudado o universo, vê-se que o universo ele segue uma trajetória única, as leis não mudam. Para que isso exista, precisa ter uma origem, que no caso aqui, pelo livro, a origem seria Deus, e essa origem ela tem que ser estável, ela tem que ser assim, uma origem que não vai mudando ao longo do tempo. No princípio do mentalismo, é mais ou menos isso.
Então, para resumir, o que a gente pode entender aqui é o seguinte, que nós vivemos dentro de uma criação, no caso, uma criação de Deus, o universo é uma criação de Deus, nós estamos dentro dessa criação de Deus, então passamos a ser uma criação de Deus. Para o meu entendimento, que eu estava lendo o livro, ficou mais fácil entender assim, que um livro, quando é escrito, ele é pensado antes. Onde esse livro é pensado? Antes de ser escrito. Ele é pensado na mente do autor. Então, na mente do autor, esse livro já existe. Os personagens já existem, o ambiente que esses personagens vão circular já existe. Para eu entender esse livro, fica mais fácil eu entender assim também, que nós passamos a existir já no pensamento de Deus. Podemos dizer que nossa origem veio do pensamento. Nossa origem é um pensamento de Deus. Se você gostou do nosso vídeo, acompanhe pelas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Clica aí no sininho do YouTube para avisar o YouTube que você gostou do vídeo e ele indicar para outras pessoas. E por hoje é só. Tchau!